pode ter certeza que eu jamais vou disputar uma reeleição. Me perguntou se eu sou de esquerda ou de direita, eu sou do certo. É histórico que os governos da esquerda deram errado. O PPP da educação é uma vergonha, gente. Porque o portal da Transparência Nova Lima não tem transparência. Ele teve a cara de pau de superfaturar tablets. Um prefeito jovem com a gestão antiga, com política suja lá de trás. Isso é no mínimo imoral. O Rio das Velhas, gente, tá virando a rua das... O rico precisa do pobre, gente. Se constrói um prédio, esse prédio maravilhoso que tá aqui, ele foi construído só com engenheiro? Cara, a partir do momento que a gente é contra os ricos, nós estamos sendo contra a sociedade. Está instalado em Nova Lima o maior plano de poder já visto em Nova Lima. Nas eleições 2024, sabatina com os candidatos. Você bem informado para tomar a decisão certa na hora de votar. Olá, muito bom dia para você que tá ligado aqui na FM O Tempo. Eu sou Thalita Marinho e comigo aqui no estúdio tem ele, Guilherme Brahim. Bom dia para você, Guilherme. Bom dia, Thalita. Bom dia aos ouvintes e espectadores dos mais diversos canais de O Tempo. Em mais um dia de sabatina com os candidatos à Prefeitura de Nova Lima, hoje o nosso convidado é Gilson Amorim, do Republicanos. Ele é formado em Engenharia Mecânica com pós-graduação em Engenharia Clínica. Além disso, é empresário do setor hospitalar há 22 anos. Pela primeira vez, concorre a um cargo público e tenta ser o prefeito da cidade. O vice da chapa é Matheus da Geladeira, também do Republicanos. Candidato Gilson Amorim, muito bom dia, seja muito bem-vindo à FM O Tempo. Bom dia, é um prazer imenso estar aqui no Tempo, muito obrigado pela oportunidade, espero que a gente possa aqui debater Nova Lima, a Nova Lima de verdade, não a Nova Lima das redes sociais. Então vamos começar a nossa conversa, candidato, e eu acho importante trazer para o nosso público, é claro que há uma conexão muito importante quem está em Belo Horizonte de Nova Lima e vice-versa, mas conhecer quem é Gilson Amorim. É a sua primeira participação como candidato a um cargo executivo. De onde surgiu essa motivação? O senhor já teve alguma relação com a política? O senhor se identifica de que maneira na política? É um candidato de centro, de direita, de esquerda? Como é Gilson Amorim? Olha, eu realmente jamais imaginava entrar na política. Minha vida foi realmente focada no trabalho, né? Eu estou em uma empresa há 22 anos, sou empresário. Essa motivação para entrar na política tem muito a ver com o que anda acontecendo na cidade. Eu já venho há muito tempo recebendo convites para adentrar na política, mas sempre tive muita resistência. E esse ano eu realmente não resisti. O Vitor insistiu muito, o Vitor Penido, que é o maior político, o maior prefeito da cidade, o maior prefeito da história de Nova Lima. Tudo que tem em Nova Lima hoje foi Vitor que fez. Tudo, inclusive as coisas que são feitas hoje, foi Vitor que deixou dinheiro em caixa, deixou licitação, deixou contrato assinado. Nova Lima hoje tem muito a agradecer a Vitor Penido. Então o Vitor Penido me convenceu a entrar na política porque ele me mostrou todas as mazelas que andam acontecendo na cidade. Nova Lima hoje vive um apagão moral. Nova Lima vive um período de maior corrupção da história de Nova Lima. E o que eu estou falando aqui, o tempo vai mostrar. O tempo mostra todas as verdades. E eu tenho certeza absoluta que isso vai aparecer. Com certeza, a Nova Lima fora das redes sociais, a Nova Lima de verdade, que é a população mais carente, que é a população do Vila da Serra, todos já sabem o que acontece. E isso vai chegar, com certeza absoluta, a toda a população da Nova Lima, inclusive ao jornalismo. Porque eu acredito muito no jornalismo sério. O jornalista tem um papel importante no combate à corrupção. E eu quero aqui aproveitar a oportunidade a pedir ao Tempo, né, que vem prestando excelente trabalho à nossa sociedade, que também investigue, que torne público todas as denúncias que vêm acontecendo em Nova Lima. Então, por isso ser um novalimense, por eu ter nascido num bairro muito pobre, por eu ter lutado muito para estudar, eu tirava areia no Rio das Velhas, assim como todos os jovens da minha idade. Aos finais de semana, a gente descarregava a barca no Rio das Velhas, que inclusive está morrendo, gente. Por favor, não deixem matar o Rio das Velhas, porque 40% da água que a região metropolitana, que Belo Horizonte, bebe, vem do Rio das Velhas. Então nós precisamos cuidar desse rio. Então toda essa situação que vem acontecendo em Nova Lima, e por ter recebido um convite do maior prefeito da história de Nova Lima, eu me senti na obrigação de servir ao novalimense. Porque o prefeito está ali para servir Nova Lima, para servir a população, não para ser servido. E é com esse propósito que eu venho. Nova Lima precisa realmente de pessoas sérias. A política nacional precisa de pessoas sérias. Infelizmente,
A nossa política é dominada por pessoas de baixo compromisso, pessoas descompromissadas com a população, pessoas que estão ali não por plano político, por plano de poder. Então nós precisamos, nós que somos pessoas do bem, entrarem na política, porque senão nós vamos deixar a politicagem que está no Brasil hoje. O custo do Brasil hoje se aproxima de 40%. Por que se fala tanto em aumento de imposto? Porque a corrupção está drenando o dinheiro público. É isso que acontece. E é o que é engraçado, é que a maioria dos políticos hoje fazem corrupção e às vezes nem usufruem daquele dinheiro que ele fez a corrupção. Ele faz a corrupção para se manter no poder. É um plano de poder. Gente, nós temos que levantar uma bandeira do Brasil para acabar com a reeleição. Tem que acabar. Isso foi um câncer, um mal que foi feito para o país. Infelizmente, Fernando Henrique Cardoso mudou a Constituição durante um período de governo e acabou com o país. Todo mundo hoje não governa, pensa na reeleição. Tem que acabar, inclusive, para a reeleição nas câmaras. Tem que se limitar, na minha visão, um número de mandatos. Porque senão a democracia, é importante que pessoas que estejam fora participem também. Então deixa eu aproveitar para saber sobre esse ponto de vista. Se o senhor for eleito prefeito de Nova Lima, o senhor vai fazer um mandato apenas ou o senhor vai seguir a regra atual? Apenas um mandato. Apenas um mandato. A democracia precisa girar. Pode ter certeza que eu jamais vou disputar uma reeleição. Nós precisamos, gente, resgatar o país. Você me perguntou se eu sou de esquerda ou de direita? Eu sou do certo. Eu acho que tem pessoas boas na esquerda, pessoas boas na direita. É lógico que a maioria das pessoas estão na direita, porque preservam a família, assim como eu, preservam a ética, preservam o dinheiro público. É histórico que os governos da esquerda deram errado. É notório. Basta a gente ver mensalão, basta a gente ver a questão do petrolão, basta a gente ver os 8 anos de governo Carlinhos do PT em Nova Lima, que acabou com a cidade. Depois veio mais um mandato de esquerda do Cassinho, que entregou a cidade com a dívida de 400 milhões. O servidor público de Nova Lima recebia parcelado. E digo mais, se não fosse essa arrecadação bilionária, que também é fruto da ação de Vitor Penido, quando ele era presidente da Associação dos Municípios Mineradores, onde ele conseguiu aprovar o aumento da CEFEM, que saiu de 2,5% do líquido, do bruto, e agora é 4% do bruto, era 2,5% do faturamento líquido, ou seja, não era daquilo que se realmente vende. Hoje é 4% do bruto. Nova Lima teve um boom. Nova Lima arrecada 5 bilhões, gente, com uma população de 70 mil habitantes. Aí vocês vão falar, não é 70 mil, é 110? É, só que 40 mil não usa nada de serviço público, não. 40 mil estão nos condomínios, estão no Vila da Serra, são ricos, que eu acho ótimo. Só que Nova Lima deveria ter investimento lá na parte central, na periferia, para que esse rico de Nova Lima vá gastar esse dinheiro na cidade. Por que esse dinheiro do rico é muitas vezes gasto em Belo Horizonte? Nós temos que desenvolver a cidade para que esse recurso... Eu fico escutando alguns discursos de esquerda, inclusive escutei isso no debate da Rádio Itatiaia. Cara, a partir do momento que a gente é contra os ricos, nós estamos sendo contra a sociedade. Nós temos que oportunizar para todos os jovens, assim como eu. Eu sou filho de mineiro. Meu pai quebrou pedra no fundo da mina, no nível 24. Depois vocês pesquisam o que é isso. Um calor insuportável, que não dava nem para trabalhar de roupa. Meu pai, para completar o salário, para completar a renda da família, ele tirava pedra em pedreiras. Porque antigamente, as construções de casas, a fundação era feita com pedra, com areia do Rio das Velhas. Meu pai trabalhava incansavelmente para colocar comida dentro de casa. Mas ele nunca roubou, não. Nós somos pobres, mas graças a Deus com valores e princípios. Minha mãe costurou. Minha mãe costurava o dia inteiro, noite inteira, para colocar renda. Eu saí muito de baixo. Lá em casa, os 3 filhos, todos têm curso superior. Minha mãe não tinha 4ª série. O meu estudo foi escola pública. Só que graças a Deus eu tive valores. A minha família sempre apostou na educação como meio transformador das pessoas. Candidato, eu queria tocar no assunto com o senhor. O senhor traz aqui em alguns momentos, abriu a resposta do senhor falando sobre o sucesso que o senhor atribui à prefeitura quando era comandada por Vitor Penido. E ele chegou a ser cotado como um pré-candidato à prefeitura de Nova Lima nesse pleito de 2024. Por que ele não vai disputar? Imagino que a proximidade do senhor com ele só consiga nos responder. E por que ele apoia hoje um candidato, que no caso é o senhor, que não tem esse vínculo com a política? Olha, o Vitor Penido, ele passou pelo 35 anos de vida pública sem nenhuma condenação. Vitor Penido é uma pessoa íntegra. Se você andar em Nova Lima hoje, você vai ver a assinatura do Vitor Penido em todos os bairros, gente.
A principal avenida de Nova Lima hoje era um esgoto a céu aberto, é a Avenida Sanitária. Ele fez essa obra com pouco recurso. Você vai na rodoviária, foi ele que fez, a prefeitura foi ele que fez. Hoje, o Centro de Convivência do Idoso, ele deixou dinheiro em caixa para ser feito. Todas as escolas de Nova Lima, no Água Limpa, Jardim Canadá, tudo foi ele que fez com pouco recurso. É só pegar a arrecadação de Nova Lima, vocês avaliarem a evolução de arrecadação. Naquela época, a arrecadação era mínima. E ele fez todas as obras. Um prefeito que passa 35 anos na vida pública, 2 mandatos de deputado federal, 1 estadual, 6 mandatos de prefeito e é ficha limpa, vou falar mais o quê? Eu tenho a honra de andar ao lado de Vitor Penido, porque todo Novo Alimense sabe o que ele fez pela nossa cidade. No último mandato ele pegou a dívida de 400 milhões e entregou 400 milhões em caixa. Ah, isso é incompetência, não consegue gastar o dinheiro? Ô, João Marcelo, prefeito não gasta dinheiro não, meu amigo, você é equivocado. Você tem que estudar um pouco mais, você tem que trabalhar um pouco mais. Você não trabalhou, sua vida você fez apenas um estágio. O prefeito tem que investir dinheiro, não é gastar dinheiro. É dinheiro público, meu amigo. Nova Lima paga o pior salário para o professor hoje. Tem lógica uma cidade que arrecada 5 bilhões, pagar R$ 2.480 por uma carga horária básica de 22 horas e meia para o professor, enquanto Contagem paga R$ 3.557. Enquanto Ribeirão das Neves paga R$ 3.800, enquanto Itabirito paga R$ 3.600, enquanto Betim paga R$ 3.500, enquanto outras cidades com menor valor pagam R$ 2.700. Nova Lima paga o pior salário. Sabe por quê? Porque ele prioriza fazer uma PPP para educação de 30 anos. Um prefeito que vai governar por 4 anos, no máximo 8, faz uma PPP para privilegiar o grupo que financia a campanha dele, um grupo político que está em vários contratos de PPP. As empresas circulam, os sócios circulam, um pega uma PPP, outro pega outra. Tem PPPs que funcionam no mesmo endereço. Isso é um absurdo. Isso não pode acontecer. Neste caso específico de PPPs, candidato, o senhor vai, se eleito for, cancelar algum desses contratos, o senhor vai revê-los, o senhor vai levá-los ao Ministério Público com as alegações que o senhor está fazendo? O que o senhor pretende fazer, se eleito for, em relação a essas PPP? PPP da educação é uma vergonha, gente. PPP Educação foi feita com uma empresa recém-fundada, um consórcio com menos de 60 dias de fundação, capital social de R$100. R$100. Circula na cidade, circula essa informação pela cidade, porque o portal da Transparência Nova Lima não tem transparência. Então uma das medidas que eu vou adotar é que todas as obras públicas, seja que for, um banco de praça vai ter uma placa informando quanto que custou. O portal da Transparência Nova Lima hoje ele fica fora do ar, ele cai, não tem informação, ele é um emaranhado de informação, você não consegue ter acesso. Essa PPP ela vai ser cancelada no dia seguinte. Como é que você faz um PPP de 1.244 milhões para reforma de prédio público? Reforma de prédio público e serviços não pedagógicos por 30 anos. Isso é no mínimo imoral. Um prefeito que vai ficar 8 anos, ele vincula o futuro de uma cidade, de uma área tão sensível e tão importante para transformar a vida das pessoas. Ele faz isso por 30 anos. Isso não é gestão, não. Um prefeito jovem com a gestão antiga, com política suja lá de trás. Um político que está a serviço de um grupo econômico, de um grupo de políticos que anda por trás. Isso não é política. Eu sou radicalmente contra isso. Essa PPP será cancelada. E se tiver que reformar prédio público, vamos fazer um pregão eletrônico. E vamos deixar as empresas sérias disputarem o certame. E a empresa que tiver melhor técnica e melhor preço, executa as obras. É assim que se gasta dinheiro público. Enquanto faz um PPP de 1.244 milhões, paga para o professor uma mixaria. Os países que estão no topo da educação do mundo. Eu não estou aqui inventando a roda não, gente. E graças a Deus eu tenho uma experiência de vida muito grande. Eu trabalho desde 17 anos de idade, tenho 35 anos de serviço. Já passei por tudo que você ia imaginar nessa vida. Já usei transporte público, sim. Usei muito isso. O transporte público é deficitário, muito deficitário. Mas eu aprendi uma coisa. Não é possível transformar a vida das pessoas se você não investir em educação. Todos os países que estão no topo da educação no mundo hoje, há uma década atrás, eram um dos últimos. Vários deles. Transformaram, sabe como? Valorizando o professor. Nesses países, o professor tornou-se uma profissão de destaque. Hoje todo mundo quer ser o quê? Médico. Você pergunta para um jovem qual é a profissão que ele quer ser médico, ele quer ser um programador, ele quer ser um analista de sistema, ele quer ser um engenheiro, que também é uma profissão que hoje anda em baixa, mas ainda é uma profissão de status. A pessoa quer ser um advogado, quer ser jornalista, mas você não vai escutar que um jovem quer ser professor.
Isso é um erro. Quantas pessoas com enorme potencial, com enorme capacidade intelectual, quantos gênios aí que são perdidos, que poderiam estarem ensinando, poderiam estar educando, poderiam estar prestando um trabalho para a sociedade. E o professor, gente, o professor tem um papel muito além de ensinar. O professor ajuda na educação das crianças, dos jovens. Qual o raio-x que o senhor faz hoje da educação? Ontem, na entrevista, na Sabatina com a gente aqui, o prefeito João Marcelo disse que tem uma fila entre 300 e 400 crianças esperando para serem absorvidas aí na educação infantil da cidade. Qual que é o raio-x hoje que o grupo do senhor faz da educação infantil, da educação fundamental em Nova Lima? Quem faz o raio-x não sou eu. Eu só vou trazer os números para vocês aqui. E vocês vão analisar. Vitor Penido, em 2019, entregou a educação de Nova Lima com a nota do IDEB, que é medida pelo MEC, 6,9. A meta, em 2019, estabelecida pelo MEC, era 6,8. Pela primeira vez na história de Nova Lima, nós alcançamos uma nota acima da média, 6,9. O atual prefeito de fake, prefeito de rede social, em 2021, a nota caiu para 6,3. Ele reduziu de 6,9 para 6,3. A meta em 2029, estabelecida pelo MEC, em 2021, corrigindo, a meta em 2021 para a educação em Nova Lima era 7,0. Ele ficou 0,7 abaixo da meta. Agora em 2023, ele está aí, antecipou esse número, porque ele tinha vergonha de falar do número dele de 2021. Ele está aí postando na mídia, nas redes sociais, que aumentou para 6,5. Mas só que ele está omitindo mais uma vez e mentindo para o povo mais uma vez. A meta era 7. Ele está 0,5 abaixo da meta. E ele está ainda 0,4 abaixo de 2019. Passaram-se 4 anos e nós não avançamos. Se você for fazer um gráfico pelo avanço que Vitor Penido vinha, a curva de ascensão da educação, de crescimento da educação, da nota do IDEB Nova Lima, hoje seguramente estaríamos em 7,3. Nova Lima hoje, nós conseguimos, na escola de um bairro extremamente carente, lá em Santa Rita, alcançar lá atrás índice 7,4, notas altíssimas para um bairro tão pobre, uma escola de periferia. Hoje a educação anda péssima. Acesso à creche. Gente, uma cidade que tem 238 milhões de orçamento para educação. Como é que você pode chegar em 4 anos com praticamente o mesmo número de alunos que tinha em 2019? Aumentou-se muito pouco, e você ter déficit. Isso é uma incompetência completa, porque ele não está preocupado em fazer política pública não, gente. É plano de poder, está instalado em Nova Lima, o maior plano de poder já visto em Nova Lima. O senhor falou, candidato, desculpa interrompê-lo, o senhor falou sobre o volume de investimento de recursos aplicados na educação. O prefeito João Marcelo diz que investe exatamente aquilo que é preconizado pelas definições constitucionais, né? E apresenta esse valor que o senhor mencionou na previsão legal de 2024 de 230 a 38 milhões. Isso. O senhor vai aumentar esse valor para além do que a Constituição obriga os prefeitos a fazerem? E se sim, o senhor vai aumentar para quanto? Vou te dar um dado aqui. Nova Lima tem 100 e poucos mil habitantes, quase 110. 40 mil habitantes estão nos condomínios, estão no Vila da Serra. Não usam serviço público. Nós temos 70 mil moradores que dependem do recurso público. Nós temos algo em torno de 11 mil e poucos alunos na rede municipal de educação. O nosso plano de educação, ele é robusto. Começa, sabe por quê? Primeira ação, pagar o piso salarial para o professor para 22 horas e meia. Como é que pode uma cidade mais rica da metropolitana, e é a mais rica sim, mais uma vez ele mentiu aqui. Nova Lima é a cidade que tem a maior arrecadação, não é a maior arrecadação em número, mas quando você pega a arrecadação e divide ela por 70 mil pessoas que usam o serviço público, é uma arrecadação absurda de alta. Nova Lima tem mais de quase 25 mil reais por ano por aluno. O senhor vai dobrar o salário do servidor. Eu vou pagar o piso para 22 horas e meia para o professor início de carreira. Porque nós temos dinheiro para isso, e eu quero transformar a profissão professor em Nova Lima com uma profissão de destaque. Eu quero que os melhores profissionais, que as melhores mentes, as pessoas mais inteligentes se tornem professor. Professor que vai transformar a educação. E não sou eu que estou dizendo, não. O mundo moderno diz isso. Em relação às vagas, candidato, é o momento do senhor chegar ao fim do mandato do senhor com... Zerar. As creches têm que ser localizadas próximas à comunidade.
E nós vamos construir prédios públicos. Enquanto a gente constrói, nós vamos sim alugar e vamos zerar a fila. Porque nós temos que oportunizar as pessoas que têm baixa renda a trabalharem e ter o filho em segurança. Isso vai transformar, isso vai fazer uma ação preventiva, até mesmo na segurança pública. Uma criança que é bem cuidada, com certeza vai virar um adulto ético, um adulto respeitoso e vai ficar longe das drogas. E digo mais, nós não vamos selecionar quem vai fazer curso de inglês não, tá? Nós vamos introduzir educação bilíngue na educação fundamental para Nova Lima para todas as crianças. Por que a escola particular já educa na educação bilíngue e por que Nova Lima não faz? Vamos fazer isso para todas as crianças, porque nós temos recursos para isso. Isso dá para fazer e nós vamos fazer. O senhor também menciona no seu plano de governo a intenção de trazer a primeira escola cívico-militar para a cidade de Nova Lima. Eu queria lhe perguntar do ponto de vista estrutural, como é que o senhor pensa que ela deva ser? É apenas com a atuação militar dentro da estrutura administrativa, participação na operação pedagógica? Como é que o senhor pensou essa ideia que o senhor pretende levar à cidade? Eu acho que é um modelo que funciona, é um modelo de sucesso, né? Nós temos vários públicos, né? E nós com certeza temos pais que gostariam muito que alunos tivessem desse tipo de escola. E faz parte sim do nosso planejamento, mas tudo no nosso governo vai ser discutido com a sociedade, vai ser discutido com os professores, com o corpo docente, com a Câmara, porque é assim que se faz democracia, nada vai ser imposto. Fundamental 2, nós temos a inovadora ideia, e nós vamos implantar em Nova Lima, nós vamos construir as vilas do conhecimento. Essas vilas do conhecimento serão utilizadas pelos alunos do Fundamental 2, e hoje é a responsabilidade do Estado. E digo aqui, e registro aqui, que Nova Lima vai estar aberto para discutir com o Estado, para discutir com a comunidade, para discutir com os professores, uma parceria para que a gente possa melhorar a estrutura das escolas hoje estaduais. Porque o governo do Estado passa por grande dificuldade financeira. E faz parte do prefeito, obrigação do prefeito, cuidar da educação de todos os moradores da cidade. Não estou dizendo que vamos municipalizar, estou dizendo que vamos construir um diálogo aberto com o governo do Estado, para que a gente possa, em parceria, melhorar as condições das escolas estaduais. Mas nós vamos construir as vilas do conhecimento. O que são essas vilas do conhecimento? Essas vilas do conhecimento, nós vamos fomentar nessas vilas do conhecimento e vamos incentivar os alunos, as crianças, a desenvolver as suas habilidades individuais. No contraturno da escola do Fundamental 2, esses alunos vão ocupar e vão utilizar as vilas do conhecimento. Nessas vilas vamos construir uma pista de atletismo, quadras para esporte especializado, vôlei, basquete, futsal, natação. Nós vamos construir uma piscina dentro dessas vilas. E nós também teremos uma escola de artes, onde o aluno vai aprender a pintar. Quem gosta de pintar cerâmica vai pintar cerâmica. Quem gosta de quadro vai pintar quadro. Quem gosta de bordar vai aprender a bordar. Nós vamos ter também uma escola de música, para que a gente possa realmente, de fato, oportunizar os nossos jovens, nossas crianças, desenvolverem as suas habilidades, suas competências individuais. E vamos ter também um inovador programa, ao qual eu tenho muito orgulho de ter participado do Cefet, que é o Monitor Bolsista. Nós vamos incentivar, nós vamos criar na nossa educação aquilo que a gente chama de estímulo positivo. A gente estava conversando ali fora na redação, eu desenvolvi um equipamento por necessidade. O ser humano, ele tem o poder de, quando ele pega uma dificuldade, ele cresce. A gente acaba sobressaindo das dificuldades. Por exemplo, a pandemia, ela trouxe problemas, mas ela também trouxe avanço, trouxe tecnologias, inclusive na área que eu atuo. Hoje as peneiras moleculares dos meus equipamentos são mais modernas do que antes da pandemia, porque houve investimento em pesquisas e isso avançou. E nós vamos trazer na Vila do Conhecimento, voltando para a Vila do Conhecimento, um programa de monitoria. Eu quero incentivar a criança desde cedo a ser competitiva. O mercado é competitivo. Então, aqueles jovens que se destacarem em determinadas áreas do conhecimento, aquele jovem que for, assim como eu, bom em matemática, poxa, eu vou dividir o meu conhecimento com o meu colega. Eu vou ajudar o meu colega e vou ser remunerado. Porque você está fazendo duas coisas. Quando está ensinando, quando a gente ensina, a gente aprende. Muito mais do que quem está ali trocando, né, aquelas informações com a gente. O ato de ensinar é grandioso demais. Eu vou lhe interromper rapidamente, candidato, só para a gente trazer uma participação que vai acontecer aqui na nossa entrevista, que é da nossa editora Keila Ariadne, que vai trazer informações para a gente a respeito de uma pergunta, aliás, que ela tem a ser direcionada ao senhor. Keila, muito bom dia. A sua pergunta, por favor. Bom dia, Guilherme, Thalita. Bom dia, candidato. Eu vou mudar um pouquinho a pauta da educação para o meio ambiente. Eu imagino que o senhor hoje pela manhã, quando estava vindo aqui para a Contagem, deva ter passado por uma cortina de fumaça, que tem sido a nossa rotina todos os dias.
Então, a minha pergunta é qual o seu plano para combater essas questões. Nova Lima tem muitos focos de incêndio, porque tem muitas matas. Então, eu queria, até o senhor estava falando muito da educação, como aliar essa questão das mudanças climáticas, né? Levando essa pauta também para a educação, para que ações pequenas do dia a dia, para que a gente já consiga educar nossas crianças, né? Para enfrentarmos esse grande e sério problema. Olha, o meio ambiente, na verdade, não é nem uma opção mais do gestor, né? É uma obrigação. Se a gente não cuidar do meio ambiente, nós, infelizmente, não vamos ter planeta para viver. Então, nós temos, sim, que trazer desde cedo, né, a conscientização do cuidado com o meio ambiente. Mas não adianta só conscientizar. Nós estamos no meio de um problema sério e cabe ao gestor enfrentar o problema. Mais uma situação que eu vou voltar aqui à gestão Vitor Penido. Há 4 anos atrás, Vitor Penido já havia iniciado e avançado uma conversa para se instalar em Nova Lima uma unidade do Corpo de Bombeiros, que infelizmente ficou 4 anos parado. Então o governo atual, ele só faz ações assim na última hora. Agora, quando está tudo pegando fogo, ele, não, que eu vou construir nas vésperas da eleição, que eu vou trazer uma unidade do Corpo de Bombeiros. Isso deveria ter sido feito lá atrás. Lá atrás deveria ter sido feito ampliação das brigadas. Lá atrás poderia talvez criar o bombeiro civil, talvez criar o bombeiro, né, da própria cidade, assim como nós temos a guarda municipal, poderíamos criar o bombeiro municipal, uma vez que Nova Lima tem recursos para isso. Então nós temos que trabalhar na prevenção. Não adianta a gente trabalhar agora, né? Só que o que eu vejo hoje no Brasil, e nós com certeza já escutamos isso diversas vezes, é sempre o futuro. Gente, o presente é agora. Nós temos que fazer agora para garantir o futuro. Não adianta a gente ficar focado no futuro e não fazer agora. Então Nova Lima tem sérios problemas de meio ambiente. Todos os mananciais, a grande parte está poluído por esgoto. Nova Lima trata menos de 19% do esgoto gerado. Uma cidade rica. Pergunta, gente, por que vocês não perguntaram para o João Marcelo qual foi o investimento que ele fez para cuidar dos mananciais da nossa cidade? Vocês não perguntaram, mas eu vou responder. Zero. Não foi construído nenhum investimento. Não foi feito nada em saneamento básico. Não foi feito nada para tratar o esgoto de Nova Lima. O Rio das Velhas, gente, está virando arrudas. Por favor, me ajude a defender o Rio das Velhas. O Rego dos Carrapatos, um lugar lindo, uma trilha maravilhosa. Você não consegue ficar lá porque o odor de esgoto é insuportável. Rio Macacos que deságua no Rio das Velhas. Inclusive foi um lugar que marcou muito a minha vida, que eu passei a minha infância. Depois de muitos anos, te confesso, tá? Um lugar maravilhoso que eu só atravesso a BR e eu acesso a Banqueta de Matozinhos, que está largada. Totalmente largada. Um patrimônio histórico fantástico. Um lugar maravilhoso que está largado. E eu fui lá gravar recentemente sobre a minha história da minha vida. E eu deparei com o Rio Macacos, que desce do Ribeirão de Farias, que vai desaguar no Rio das Velhas, extremamente poluído. Tinha uma espuma branca, alguma coisa está sendo desprezada no Rio Macacos, que está chegando no Rio das Velhas. Então, no nosso governo, nós não vamos só educar as crianças, porque isso tem que ser feito para ontem. Mas isso é fácil de fazer. Mas nós também vamos fazer investimento em saneamento básico. E vou anunciar aqui, já de antemão, aproveitando o tempo aqui para anunciar, que nós vamos revitalizar a Banqueta de Matozinhos. Nós vamos fazer daquele lugar um grande ponto turístico da nossa cidade. Que a indústria do turismo, além de proteger o meio ambiente, ela gera riqueza. No final dessa trilha, dessa Banqueta de Matozinhos, nós vamos transformar essa área num parque de proteção ambiental. Muito bem. Eu quero agradecer a Keila Ariadne, que participou com a gente hoje aqui da Sabatina. Candidato, queria continuar nesse assunto de meio ambiente. O senhor fala que a Nova Limoges trata 19% do seu esgoto. Qual que é a expectativa ou a meta do senhor? Eu vou investir pesado no saneamento básico. A água, gente, é o bem maior que nós temos. Imagina a nossa região aqui sem água. Os nossos mananciais precisam ser protegidos. Nós temos grandes nascentes em Nova Lima e nós vamos, com certeza absoluta, ter um investimento pesado para a preservação desses mananciais. Nós vamos tratar o esgoto e nós vamos iniciar esse forte investimento pela região da captação de Bela Fama. Porque é uma irresponsabilidade a gente deixar o Rio daquela situação.
Não existe mata ciliar que tem que ser refeita. É uma região, inclusive, que sofre problemas de enchente. Nós temos que refazer a mata ciliar do Rio das Velhas. Nós temos que retirar essas casas que estão à margem do rio e, com certeza, oportunizar essas pessoas que têm uma moradia digna, fora do risco. Nós temos que tratar esses mananciais que abastecem o rio e nós temos que investir em tratamento de esgoto. Nós temos que retirar esse volume grande de esgoto, que hoje o Mauro Bicardi cresceu muito. Santa Rita também é uma comunidade que cresce de maneira desordenada, mas cresce. E todo esse volume de esgoto hoje vai para o Rio das Velhas. E a captação de Bela Fama está muito próximo. Então não dá tempo nem para a água limpar um pouco. A natureza faz a parte dela, né? Com certeza a natureza é sensacional, né? Se você não atrapalhar, ela própria já se recupera. Mas está tão próximo que não dá mais. Um rio onde eu pesquei, um rio onde eu nadei, um rio onde eu tirei areia, hoje não dá. Hoje o rio hoje é extremamente poluído e caminha para ser o Rio das Velhas. Então, nós temos que aliar o investimento em saneamento básico, preservação dos mananciais e também, por que não, transformar aquele Rio das Velhas, que é um rio maravilhoso, bonito, está próximo de Belo Horizonte, num ponto turístico. Eu acho que esse é o desafio, é investir o recurso, não gastar. No meu governo eu não vou gastar dinheiro público, vou investir dinheiro público, com responsabilidade. E eu pretendo transformar o Rio das Velhas um lugar atrativo, para que as pessoas que moram aqui no Vila da Serra, que têm poder aquisitivo, possam visitar o Honório Bicalho, possa ter um simples prazer de sentar com o filho dele na beira do rio e pescar num rio. Um rio tão importante para Nova Lima. Será feito um forte investimento. Eu quero falar com o senhor sobre dinheiro público. O senhor tem no seu plano de governo algumas questões relacionadas à administração pública e eu vou mencionar algumas delas relacionadas ao servidor. Implantação de um biênio de 5%, implantação e retorno de um quinquênio de 10%, gratificação de 1/3 de salário de acordo com indicadores de desempenho, a ser pago no retorno das férias, férias prêmio de 30 dias a cada 5 anos de exercício da profissão, gratificação de 10% por qualificação da área de atuação. Há uma crítica que é feita a algumas das gestões, que o senhor mesmo criticou, as gestões do PT anteriormente, de que foi por concessão exatamente desse tipo de benefício para uma parcela muito grande de servidores, que fez com que a receita da cidade fosse muito consumida e que muita gente incorporou isso aos seus vencimentos. Como é que o senhor vai fazer para pagar exatamente isso aqui, tudo que o senhor está propondo? E isso não vai gerar um efeito para o futuro? O senhor disse, se eleito for, vou fazer um mandato. O próximo prefeito não terá problemas com isso? Olha, a responsabilidade fiscal é uma obrigação de todo gestor. Nós estamos aqui no tempo. O mercado de trabalho trabalha como? Incentivando, motivando, estabelecendo metas. Por que o serviço público a gente sucateia, a gente trata mal o servidor? O servidor, gente, a gente tem que ter respeito com o servidor. Um prefeito fica 4 anos, no máximo 8. Ele vai embora. O servidor efetivo, ele continua. Quem garante o serviço na cidade é o servidor. Como é que a gente quer um serviço de qualidade se a gente desmotiva o principal fator, a principal peça na prestação do serviço, que é o servidor? Todos esses benefícios aí são vinculados a desempenho. Hoje nós temos um alto índice de absenteísmo, inúmeros atestados, professor com faltas. Isso prejudica o aluno. Nós vamos estabelecer metas, mas sempre respeitando a lei de responsabilidade fiscal, porque nós precisamos continuar investindo na cidade. E tudo isso será construído com a Câmara. Quero aqui ressaltar que no nosso governo vai ter respeito pelos poderes. Nova Lima viveu 4 anos sem oposição na Câmara, mas não é que não teve oposição, é porque houve um alinhamento com a Câmara. E esse alinhamento custou caro, muito caro para a cidade. O papel do vereador é legislar e fiscalizar e ponto final, acabou. O executivo é executar. Quando você mistura o legislativo com o executivo e com o judiciário, vira o Brasil, que chega a 40% do custo do Brasil hoje. Investir no servidor público é um mecanismo e uma ferramenta importante para combate à corrupção. Eu quero falar para o servidor público, não só isso não, tá? 50% dos cargos comissionados no meu governo serão ocupados por servidor efetivo. Porque o servidor efetivo, ele não depende de padrinho político, não. Ele não depende de favor para exercer profissão, não. Ele prestou um concurso público que está dentro da lei. A lei determina que o acesso ao serviço, ao serviço público, ao servidor público é através de concurso. Você quer um ato mais democrático do que este? Estabelece a regra, todo mundo toma conhecimento da regra, as pessoas se preparam, estudam, prestam um concurso público e adentram o serviço público. Isso é democracia. Nova Lima hoje tem uma prefeitura aparelhada. Nova Lima é cabide de emprego. Nova Lima hoje emprega não é por técnica, não.
No nosso governo, o governo será técnico. Nova Lima hoje tem sérios problemas de corrupção. O servidor público tem que denunciar isso. O servidor público não pode pactuar com isso, porque lá atrás, depois de um ciclo de um governo de esquerda corrupto, depois de mais 4 anos de um governo também de esquerda corrupto, a cidade foi quebrada. Devia 400 milhões, o servidor recebia parcelado. E isso impacta diretamente o comércio local, porque o dinheiro para de girar, o fornecedor não recebe. Nova Lima viveu um problema sério em 2016. Se não fosse Vitor Pennito, o que seria de Nova Lima hoje, gente? Vitor Pennito teve o respeito com a população, encarou o problema, resolveu o problema e deixou 400 milhões em caixa. O servidor público, ele tem um papel importante de não pactuar e não concordar com as mazelas que andam acontecendo em Nova Lima hoje. Eu não estou dizendo que eu vou dar aumento para o servidor público, não. Eu estou dizendo que eu vou oportunizar o servidor público ter ganho real, baseado em desempenho. Porque o servidor público, se ele prestar um bom serviço, ele vai estar contribuindo para a nossa cidade. O servidor público é tão importante lá na UBS. É o servidor público que atende lá a população que chega na UBS. O servidor público que é tão importante na segurança pública. É o servidor público que cuida da segurança de todos nós. É o servidor público que está no hospital, fazendo uma cirurgia, cuidando da saúde da sua criança. É o servidor público que está educando. É o servidor público que está formando uma geração. Eu tenho plano de saúde. Mas se eu sofrer um acidente aqui na BR, você acha que eu vou parar onde? Vou parar muitas vezes num hospital público. E lá dentro tem um servidor público. O servidor público tem que ser motivado. Ele tem que ser cobrado. Ele tem que fazer o papel dele. Tá aqui suas regras. Se você não cumprir o seu papel aqui dentro, você é demitido. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor que eu fiz ontem ao prefeito João Marcelo. Como administrar uma cidade como Nova Lima, que tem uma população que concentra, né, a maior parte dos ricos do Brasil, mas também tem uma população muito carente? Olha, a questão da desigualdade ela é uma questão do Brasil, né? E Nova Lima retrata muito bem isso. Nós temos uma população muito rica que eu, sinceramente, acho extremamente importante. O errado, gente, não é o rico. O errado é a gente permanecer com o pobre. Nós temos que oportunizar para que esses pobres, para aqueles carentes, primeiro que a gente tem que garantir uma condição de vida digna, né? Nós temos que dar moradia. Inclusive, outra mentira. Esse governo mentiroso, João Marcelo, ele prometeu 1.000 casas populares, está no plano de governo dele da gestão passada. Sabe quantas casas ele fez? Sabe? Nenhuma. Com 400 milhões em caixa. Nenhuma. Mas ele teve a cara de pau de comprar um ponto de ônibus de 52 mil reais. Ele teve a cara de pau de superfaturar tablets. O próprio Tempo noticiou isso aqui, o superfaturamento do tablet. Enquanto Nova Lima pagou 1.700 e poucos reais um tablet, comprou 10 mil tablets, Rio Acima, cidade vizinha, comprou muito menos, 400 e poucos, se eu não me recordo, e pagou 1.000 e poucos reais. Houve um superfaturamento de 5 milhões e meio de tablet. Enquanto o João Marcelo faz uma PPP de 55 milhões para quebrar praça, refazer praça, quebrar a praça e refazer outra praça em cima, Água Limpa não tem saneamento básico. Água Limpa não tem via pavimentada. Então, quando você controla o dinheiro público e trata o dinheiro público com responsabilidade, com certeza absoluta dá para fazer muito e avançar muito. O senhor fez essa crítica especificamente ao atual prefeito e o senhor está propondo construir 2.000 casas populares, sim, além de criar áreas para implantação, sim, de 1.000 lotes residenciais. Isso. Qual é o recurso estimado que o senhor pensa? Cada casa popular hoje, a construção, metro quadrado de construção no Brasil hoje é em torno de R$ 1.600 a R$ 1.700. Nós estamos falando aí de algo em torno de R$ 80 mil cada casa popular. Vitor Pennito deixou 400 milhões em caixa. Daria para construir quase 5 mil casas populares. Nenhuma casa foi popular. Não faltou dinheiro, faltou respeito. Faltou. O cara é muito bonitinho. Você fala, eu peguei 1%, destinei para os mais pobres, tal. Cara, alguém vive sem casa? Alguém vive sem lar? Imagina uma família que recebe R$2.000 e paga R$800 de aluguel. Como é que ela vai viver? Olha, o prefeito tem obrigação de oportunizar e garantir moradia para os mais necessitados. E isso nós vamos fazer. Nós vamos fazer 2.000 casas. 1.000 que esse governo mentiroso, esse governo de rede social, não fez, e mais 1.000, 2.000 casas. E eu vou também fazer um forte investimento em loteamento, porque existe um vazio. O muito carente tem acesso à moradia popular. O muito rico tem acesso a lote em condomínio. E a classe trabalhadora que está ali em 3, 5 salários mínimos, tem acesso ao quê? Quem ganha 2 salários mínimos, hoje 3 salários mínimos, não consegue nem acessar uma unidade habitacional para família de baixa renda e também não consegue comprar. Porque um lote em Nova Lima hoje é caríssimo.
Nós temos que chamar a mineração AngloGold. E eu venho falando isso muito. Inclusive esse pessoal de esquerda me questionou muito no último debate. Ô, gente, espera aí. Vamos falar a realidade. Nós vamos ser contra empresário que gera emprego, que gera riqueza? Eu vou ser contra empresário corrupto. É isso que eu sou contra. Porque empresário corrupto não é empresário. Empresário é empresário que empreende, é o dono da loja que gera emprego, que está ali trabalhando de maneira honesta, é o grande empresário que gera riqueza. E é nessa linha que eu vou atuar. Eu vou chamar a AngloGold, vou chamar a Vale e essas terras que não são utilizadas para mineração, nós vamos sim fazer uma parceria, fazer loteamento para que a população consiga comprar com juros subsidiados, com um programa de parcelamento desses lotes com baixo valor né, da sua prestação, porque nós temos recursos para isso e é obrigação, isso não é favor não. Tem um outro ponto de habitação que eu queria que o senhor pudesse explicar um pouco para o nosso ouvinte, nosso espectador. O senhor está tratando de um conceito aqui de moratória construtiva na região do Vila da Serra. O que o senhor está dizendo exatamente com isso? O senhor vai impedir que as construções atuais aconteçam? O senhor vai parar os empreendimentos atuais? O senhor vai parar o licenciamento, os processos de... O que é exatamente que o senhor está propondo nessa moratória construtiva? Boa pergunta, te agradeço pela pergunta, porque não adianta você investir somente em rodovia. Né? Hoje aqui eu acabei escutando aqui que estava tudo parado desde 281. Nós temos sim que investir nas obras viárias necessárias, que inclusive já deveriam estar prontas. Mas é inevitável, é imprescindível a revisão do plano diretor. Hoje os empreendimentos ali no Vila da Serra são aprovados dentro de gabinete de prefeito. Nós temos que fazer um plano diretor, discutido com a sociedade, discutido com a Câmara, e aprovar esse plano diretor. E a partir daí os empreendimentos passam a ser aprovados sem precisar discussão dentro de gabinete. Discussões em gabinete. Tem que acabar. Isso é velha política. O prefeito João Marcelo falou ontem que Nova Lima não é uma Ferrari sem motor. O prefeito João Marcelo é um jovem que pratica política antiga. É um jovem velho. Porque a velhice não está na idade, não. A velhice está na cabeça. Isso é velha política, é o que ele faz hoje. E quando eu falo, e eu vou te falar e vou te dar nomes. Ele licenciou recentemente o Belágio. O Belágio vai colocar naquela região mais 29 mil carros. E em seguida ele anunciou uma via que vai sair do Vila de Montanha e passar na porta do Belágio. Você não acha isso muito curioso, não? Aí eu falo que eu vou resolver mobilidade e eu licencio um empreendimento que vai colocar 29 mil carros. Uma situação que ele acabou de dizer ontem aqui, que a obra, que na verdade tem que haver um acordo entre as prefeituras, que tem um grave problema de licenciamento ambiental. É mais uma mentira que se fala, você não tem nenhum licenciamento ambiental, o projeto não está aprovado, você não discutiu isso de maneira completa, você tem que trazer o IEF, tem que discutir isso primeiro. Essa obra não é uma obra que se faz de um dia para o outro, nós estamos falando de obra viária. Um prefeito incompetente que gastou 4 anos para fazer menos de 3 quilômetros, vai fazer essa obra, gente? Vai fazer essa obra nunca. Vai gastar 30 anos para fazer essa obra. Mas volta, eu queria que o senhor explicasse a moratória. Para mim não está claro. A moratória é temporária. Nós vamos fazer a moratória temporária. Aqueles empreendimentos que já foram licenciados, que já estão em andamento, pode ficar tranquilo que vão acontecer. Agora nós vamos sim fazer uma moratória temporária com prazo determinado para que a Câmara de Vereadores, a sociedade, rediscuta aquela região e coloque não só aquela região. Nós temos que também fazer desse plano diretor áreas hoje que são destinadas à mineração, que não são utilizadas. Nós temos que, nesse plano diretor, vocacionar essas áreas para habitação. Outra coisa que nós temos que fazer, não adianta a gente segregar o rico aqui em cima e o pobre lá embaixo. Isso não existe. Oscar Niemeyer, que é um dos maiores arquitetos do mundo, deu belos exemplos de como fazer construções. Ele projetava prédios com 1 quarto e 4 quartos. Por que isso? Isso também influencia na mobilidade. O rico precisa do pobre, gente. Se constrói um prédio, esse prédio maravilhoso que está aqui, ele foi construído só com engenheiro? Só com arquiteto? Ele precisou do pedreiro, ele precisou do pintor, do servente pedreiro. A sociedade, ela é heterogênea, nós precisamos de todas as classes sociais. Então nós não podemos segregar pobre de um lado e rico do outro. Isso está errado. No meu plano de governo, no nosso plano de governo, a gente vai resolver também mobilidade com inteligência. Tem 2 grandes obras que poderiam resolver aqui esse elo de ligação entre Belo Horizonte e Nova Lima, né, que praticamente está integrada, né, praticamente uma cidade só. Né, aquele ambiente está todo, não tem mais separação. Nós também precisamos fazer investimento inteligente. Nós temos que virar esse fluxo. Nós temos que proporcionar
para a região mais afastada do Vila da Serra o desenvolvimento econômico, para que a gente possa também oportunizar empregos daquela região, para que a gente inverta o fluxo. A estrada de Sabará, que não, na verdade o foco não é ligar Nova Lima a Sabará, nós temos que ligar Nova Lima a Belo Horizonte passando pelo Taquaril. Nós vamos afogar 10, 15% do tráfego por ali. Nós temos que também fazer a via de integração, que foi uma via que iniciou lá atrás, gastou-se fortunas e a via fica parada até hoje. Essa via de integração vai ligar a regional Bicalho, Nordeste a Noroeste, para que a gente possa integrar a cidade e também tirar parte do fluxo que hoje passa pelo Vila da Serra, passando por aquela região. Então, na verdade, mobilidade você não resolve com um único tema. Nós temos que investir em transporte público. O transporte público é precário. Nós temos que chamar o governo do estado para uma conversa e, de fato, temos que fazer um conselho, que eu sugiro, de todos os prefeitos da região, para, juntos com o governador, analisar esses contratos e cobrar que as empresas cumpram o contrato. Se a empresa for cumprir o contrato, nós temos que entrar com ação, na minha visão, judicial, para tirar essa empresa que não está cumprindo o contrato. É assim que é a regra do mercado. Por que na política não se usa a regra de mercado? Quando não se cumpre o contrato no mercado privado, você cancela o contrato. Então por que no privado não é dessa forma? Eu queria, antes da gente encerrar, uma última pergunta fazer para o senhor, candidato. O senhor fala muito sobre velha política e fala também sobre quadros técnicos de um eventual governo do senhor. O senhor já tem mais ou menos em mente as pessoas que iriam compor um governo do senhor e, pensando na velha política, aquelas pessoas que já fizeram parte da política de Nova Lima, o Vitor Penido teria espaço no governo do senhor? Vitor Penido é o maior prefeito da história da Nova Lima. Vitor tem 82 anos e com certeza vai me ajudar muito, porque eu venho da iniciativa privada e com certeza ele vai me apoiar muito nessa gestão. Mas eu deixo claro que o prefeito, caso eu seja eleito, caso eu venha a ser eleito, eu serei o prefeito. É lógico que não se constrói nada sozinho, né? Na engenharia, eu venho de um meio que a gente ouve muitas pessoas. Grandes projetos são construídos a 4 mãos. E é isso que eu vou fazer. Na nossa gestão, nós vamos sim caminhar para uma política nova. Os cargos de secretariados, os cargos serão técnicos. Nós não vamos fazer apadrinhamento político. Olha para você ver, uma área sensível na cidade que, infelizmente, atravessa sérios problemas, que é a saúde. Nova Lima teve 5 secretários de saúde. Imagina essa rádio aqui tão importante, que tão bem administrada, trocando diretoria 5 anos. Você acha que algum programa vai funcionar? Vou te dar um dado aqui da saúde de Nova Lima que, infelizmente, o prefeito João Marcelo não fala. Nova Lima tem um grave problema na neonatologia. Nova Lima, em 2020, Vitor Penido deixou a cidade onde tínhamos 1.350 aproximadamente nascidos vivos na época. Hoje houve um declínio. Nova Lima hoje tem menos nascimento. Nova Lima hoje tem 1.100 e alguma coisa. Caiu quase 15% o número de nascimentos na cidade. E sabe o que aconteceu com a taxa de mortalidade infantil? Saiu de 5,09, que é a menor taxa da história de Nova Lima que Vitor alcançou em 2020, e saltou para 11. 11,08. E um governo que teve 5 bilhões à mão, 400 milhões em caixa, não teve a capacidade de colocar um leito neonatal. Aí ele vem falar, Nova Lima tem uma grande rede hospitalar. Tem sim, que bom que tem. Para atender o rico, para atender o plano de saúde, não para atender o pobre. Os novalimenses nascem no Hospital Nacional de Lourdes, que não tem UTI neonatal, gente. Hoje a gente vive esse problema aí grave de baixa umidade relativa do ar. Várias doenças respiratórias estão acontecendo, principalmente nas crianças. Nós não temos um leito neonatal. Eu, como engenheiro clínico, quero aqui já anunciar para o novalimense que nós vamos construir um moderno hospital municipal para atender o SUS, para atender aqueles que mais precisam. Nova Lima, gente, hoje, para fazer um exame especializado, uma ressonância magnética, uma tomografia, muitas vezes a população tem que bater no gabinete de vereador. Isso é programa de saúde, gente? O SUS preconiza que saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Eu vou construir um hospital público para cuidar da saúde do povo. Nós vamos investir fortemente num centro de diagnóstico por imagem. E esse hospital vai integrar todas as redes, toda a rede de saúde. Nós vamos ter as UBS e vamos ter um hospital central para integrar isso. Hoje, o novalimense tem que sair de Nova Lima para realizar um exame simples em Belo Horizonte. Isso também está interferindo na mobilidade. Gente, quanto custa uma ressonância magnética? 5 milhões. Quanto custa um tomógrafo? 1,5 milhão. Quanto custa um ultrassom? 300 mil reais. Quanto custa uma mamografia tão importante para a sua saúde? Para a saúde das mulheres? 1 milhão de reais. Quanto custa um aparelho de endoscopia?
tão importante para a saúde da população, inclusive para do homem, através da colonoscopia. R$500 mil você compra um equipamento de ponta. 1 milhão você compra um tomógrafo de ponta. Isso é dinheiro para Nova Lima? Nova Lima não investe em saúde. Não investe. Nova Lima está negligenciando uma hora tão importante. Quando eu falo que eu vou construir um hospital, sabe por que eu falo isso como engenheiro? Que quando a gente constrói um grande equipamento que é o caso de um hospital, um equipamento para a saúde, para equipar a saúde do nosso município, nós estamos projetando isso para frente. Não se constrói um hospital de um dia para o outro, não. Não se constrói uma casa de um dia para o outro, imagina um hospital. Então eu vou construir um hospital para cuidar da saúde do novalimense, para ter um centro de oncologia. Hoje a pessoa acomedida por um câncer sai do centro histórico, sai das regiões mais carentes e vem em Belo Horizonte. Isso também está interferindo no trânsito. Nós vamos sim focar em concentrar o serviço de saúde desse hospital. Nós vamos ter uma unidade de especialidade médica, consultas especializadas hoje, sabe como é que são aprovadas? No gabinete do prefeito. É amigo do prefeito, eu caneto aqui, vai lá e faz no Vila da Serra. Vai lá e faz o Biocor. Isso não é saúde pública não, gente. Saúde pública tem que dar acesso para todo mundo, inclusive para o rico. Nova Lima hoje tem Honório Bicalho, uma região rica, uma região onde todo mundo pratica um ciclismo. Se a pessoa se dentar ali, será que vai dar tempo de chegar aqui em cima? Com esse trânsito caótico? Nós temos que ter um sistema único de saúde eficiente. Nós vamos ter nesse hospital uma unidade de geriatria para cuidar da saúde do idoso, especialidade na saúde do idoso. Vamos ter também uma unidade para cuidar da saúde da mulher. A mulher hoje que é vítima de violência sexual, que é acometida por várias doenças, câncer de útero, câncer de mama. O diagnóstico no câncer de mama, ele tem que ser rápido, ele tem que ser precoce, porque além de você aumentar a chance de vida daquela pessoa, daquela mulher, você também reduz, você gasta menos. É muito mais barato você tratar uma doença precocemente que você deixar a doença agravar. Então nós vamos investir nisso, nós vamos integrar esse sistema com o sistema de gestão hospitalar, nós vamos introduzir um PACS, implantar PACS, para que todas as imagens feitas, principalmente os exames de imagem, fiquem armazenados. Quando o paciente adentrar o sistema de saúde, ele vai ter acesso a todos os exames realizados. Nós conversamos com o candidato a prefeito da cidade de Nova Lima pelo Republicanos, Gilson Amorim. Muito obrigado por senhor estar aqui conosco na FM O Tempo e falar para os cidadãos nova-limenses, também para os belo-horizontinos, afinal essa relação está muito conectada entre eles. Muito obrigado, candidato. Por nada, é uma honra, um prazer, quero agradecer vocês pela oportunidade. E quero aqui fazer um apelo à imprensa, né, O Tempo, que é uma imprensa séria, que presta grande serviço para a comunidade, que faça uma investigação de tudo que anda acontecendo em Nova Lima, dos vários processos de corrupção, das várias denúncias que andam acontecendo, das várias PPPs. Inclusive tem PPPs que funcionam no mesmo endereço, é sempre o mesmo grupo econômico. Então isso é lamentável, nós não podemos deixar isso acontecer. Eu quero aqui pedir o Tempo, que ontem, infelizmente, essa pergunta não foi feita para o João Marcelo, né, como é que ele vai combater a corrupção, porque no meu governo, a torneira da corrupção será fechada. Nenhum deputado vai mandar em Nova Lima. Nenhum deputado. Nenhum grupo econômico vai mandar em Nova Lima. Quem vai mandar em Nova Lima é o povo novalimense. Candidato, muito obrigada pela presença do senhor. E hoje a gente encerra então as sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Nova Lima. Mas eu já aproveito para te fazer um convite. A partir de segunda-feira nós vamos sabatinar os candidatos a vice. E a gente começa a partir de 8h30 da manhã com o vice-candidato na chapa com Fuad Noman, representando a Prefeitura de Belo Horizonte, Álvaro Damião, do União Brasil. Então, nosso convite está feito a partir de 8h30 da manhã na segunda-feira. Eu e Guilherme Braim esperamos aqui, nesta bancada. Até mais. Tchau. O Tempo nas eleições 2024.